Gravando. Tomara que o celular do Marcão não toque dessa vez. Tá bom, vou botar o Marcão, no zero aqui, o Marcão é o nosso pronto, se tocar, alvo aqui. Mas estamos começando mais um episódio do Chip Podcast hoje com um convidado especial. Do Chico Podcast. Do Chico. A gente tem um convidado especial hoje. Pastor, apóstolo Fabiano com a gente. Coloca aí. Os aplausos aí. Tem que ter, né? Pra Jesus, eu não mereço nada disso, não. A gente faz todos os efeitos sonoros nós mesmos. Isso. A sonoplastia fica por nossa conta. Fica por então, nossa né? conta. Ok. Coloca no Fabiano, celularzinho. legal estar aqui com você, viu? Obrigado, Marcão. Obrigado. Obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. Espero que não tenha sido muito de última hora, mas a gente, sempre que pode, a gente quer trazer um amigo aqui pra gente bater papo, descobrir coisas que às vezes a gente ainda não sabe. E também fazer com que as pessoas que escutam o Chip Podcast cresçam de alguma forma e que ela se identifique, né, um pouco com a sua história. E cada um aqui tem uma história, a gente se diverte aqui. Sempre que o Gui fala lá, a gente se diverte um pouquinho mais. Você vai ver que os dois, eles já têm. Parece que eles ensaiam, trocado. Eles ensaiam as brincadeirinhas. A gente ficou um na mesa e outro longe, porque senão ia sair na mão. É pra não emborcar a igreja. Mas a gente é muito feliz de trazer convidados que nos inspiram. Sim. Olha isso, cara. Opa. Eu vou chegar. Fabiano, como que você tá? Tô bem. É uma alegria estar aqui com vocês. Como o Marcão falou, não foi de última hora, mas me assustou. Podcast, que negócio é esse aí, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho da nossa história. Eu acho que todos nós temos uma lição de vida para alguém. A nossa vida é um testemunho, né? A gente tem um lado que a gente lê lá na Bíblia, né? Deus se esquece, né? Ele apaga aquilo que a gente fez de errado, mas a gente gosta de ficar lembrando às vezes. Né? Parece tem história. Só pra... a questão, acho que é até mesmo não jogar na nossa cara, né? Porém, tá lá, ele não tem... Eu explodi minha garrafinha de água. O Marcão chacoalhou antes de virar. Não, eu avisei que era com gás e tava sem. Ainda bem que tá aqui na cadeira, né? Tem alguém pra te ajudar e salvar aí? Agora não, né? Agora não dá. Vambora, tá Cadê valendo. o estagiário pra trazer Chama o estagiário. E você, Marcão, você tá bem? Tá tranquilo? Bem, Semana a boa? Deus. Semana abençoada. Então, tá Independentemente do que acontece, a semana é abençoada. Essa pergunta, né, de estar bem, para nós cristãos que temos uma fé num Deus vivo e verdadeiro, é difícil você ver um crente falar, não, tá difícil, não sei o quê. Nunca ninguém responde de uma outra forma. Você tá bem? Mas acho que não dá certo a gente falar, e como é que você... tamo indo. Peraí, você tá indo pra onde, né? Ou mais ou menos. Pra mim, eu não gosto de nenhuma dessas duas expressões, porque se eu tenho alguém no qual eu firmo meu fundamento, estabeleço a minha identidade, creio que ele vai me sustentar e guardar em todos os aspectos, o que acontece nesse dia é permissão dele. Sim. Então, eu acho que você deve receber muitas mensagens, apóstolo, tá tudo bem? E aí, qual é a resposta? Tá bem, tá tudo ótimo. E às vezes eu falo pra eles, por que você não muda a pergunta? E aí, o que tá ruim, cara? Que eu posso te ajudar a fazer alguma coisa? É diferente, né? Você vai estar... Isso é verdade. Às vezes tem que ter um equilíbrio aí, né? Às vezes é o que você falou, às vezes a gente só fala, tá tudo bem. E quando você tá passando uma barra, e aí, como você se sente confortável de falar, não tá? Então, porque você tem esse contratempo, você tem um balanço da sua fé, que você precisa afirmar que está bem, não porque você é maluco, porque você crê num Deus que vai chegar na hora certa, no momento certo, como o Marcão falou. Porém, se a pessoa tá com essa preocupação, será que no coração dela ela tá com uma intenção de ajudar ou de alguma coisa? E a resposta, talvez minha, não vai motivar ela a ajudar. Porque eu vou falar, eu tô bem, cara, tô vivo, caminhando, vambora, crendo no Senhor. É isso aí. Aí também não é só motivação, a gente não vive só de motivação, né? A gente vive de certeza absoluta em quem a gente crê. Claro que muitas vezes você vai perguntar, você tá bem? Eu tô bem, mas estou passando por uma situação chata. Assim. Agora, isso não tira meu sono, né? Não me traz um desequilíbrio, uma ansiedade. Você vai ter ansiedade? Todos nós temos que lutar contra isso. Sim. Agora, o que é mais legal que quando a Bíblia fala assim, que pra gente não ter ansiedade alguma, isso é louco, né? A gente já tem falado bastante aqui, né? Porque como que hoje em dia uma pessoa vai entender se for só ela, né? Se for só ela querendo
balancear e equilibrar os pratos todos, como que ela vai entender que ela não precisa ter ansiedade? É verdade. Porque tem gente que é movido à ansiedade. É. Infelizmente, né? É o Agora, mal quando do você está século, fundamentado aqui na palavra, naquilo que você crê, em quem você crê, eu vou ter luta, eu vou ter aflição, nesse mundo eu sei que eu não vou escapar disso, mas tem um lugar que eu posso me agarrar, e isso. balançar às vezes, mas uma hora estabiliza. Interessante, eu tenho falado sobre essa questão de Paulo afirmando uma ordenança para a gente ser feliz a todo tempo. Né? Alegrai-vos sempre, né? Novamente ele enfatiza isso, alegrai-vos. Aí você fala, cara, como isso, né? Será como é na prática, né? Você tava falando, eu pensei nisso, antes de você falar, eu falei, legal, mas como que é isso como na que prática? Eu pratico cara? Isso, né? Eu não pensei muito nisso, eu tava rindo porque eu me lembro da conversão desse cara aqui. Não foi muito você longe tá brincando, daqui. sério? Não foi muito longe Não daqui. foi não. Eu não sabia se vocês se conheciam há tanto tempo. Não, Quer dizer, eu conheci me lembro... o Fabiana, Atos, através da Deus primeiro, né? Sim, Eu lembro que ele chegou, eu não vou dizer como que você chegou, que eu não me lembro exatamente como eu Olha o tava corte! lá. Corta. Não, mas eu me lembro que você, na sua conversão, que você estava falando aí, eu já estava voltando nessa história, né? Vou deixar você falar, tá? Certo. Eu sei que de repente, né, aconteceu, não foi? Eu vivi o milagre da água sendo transformada em vinho. Oh. Da noite pro dia, num dia eu era uma pessoa, no outro, em instantes eu era outra pessoa. E de verdade, assim, não tenho nada de mim nisso. Foi realmente um toque que rasgou meu coração e que mudou minha história. Então vamos lá. A gente começou esse podcast a 1000 por hora, né? Generalizou tudo, né? Mas eu queria que então, agora a gente... Conta pra gente, Fabiano, volta lá. Como que foi esse processo pra você de mudança, de conhecer a Cristo? E agora? Né? Conhecer a Cristo e agora, né? O que estava acontecendo antes, então? Fala um pouquinho. Então, eu acredito que o meu processo de conversão não foi diferente de ninguém no sentido de valor, do que Deus faz naquele exato momento. É igual a todos. Porém, eu tive que chegar a reconhecer as minhas fraquezas, porque o que o ser humano acho que não consegue se identificar é que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um socorro, e um orgulho, alguma coisa desse tipo. Então, o que o cara faz? O cara começa a desandar. Eu, com um jovem de 25 anos de idade, nesse momento da minha conversão, procurei de tudo. Então, rolê, balada, bebida, drogas, né? E nada disso parece que saciava aquele... É tudo muito momentâneo, né, Fabiano? Mas é desesperador. Você aproveita aqueles segundos e depois vem isso aí que você acabou de falar. Porque é desesperador, porque você está procurando algo para tirar aquela dor, para acabar com uma preocupação do amanhã, e você não tem noção de que você precisa disso. Então eu tinha uma namorada, daí eu tinha que arrumar outras mulheres para poder... Talvez era esse o problema, e não era. Talvez a situação era mentir, enganar, ter posse, ter autoridade, ter respeito com as pessoas. Então você fazia de todas as coisas erradas para isso. E onde estava Deus em tudo isso, né? Minha família foi uma família protestante, né? Católica, porém... era liberal. Eu comecei a fumar maconha dentro da minha casa. Falei, mãe, 18 anos de idade eu quero fumar um baseado. Você vai deixar, eu vou na rua. Ela falou, não, vem pra cá. Mas em casa que é melhor. Minha mãe doida, devia ter batido em mim nesse dia, né? Mas não fez. E eu entendo o amor dela, tudo isso. Porém, então eu cheguei num momento da minha vida, foi muito louco, onde cheguei num momento de tomar uma decisão de tirar vidas. De chegar ao ponto, eu me meti em uma confusão onde que eu ia tirar vidas, e foi nisso que eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Você teve aquela realização de... Você se viu por fora da situação. Não, então, eu falei, onde eu tô chegando? Eu tava louco de droga, mas mesmo assim, na minha consciência, o que eu estou fazendo? Então passou nesse momento, hoje a gente entende, mas naquela época eu não sabia que era isso. O Espírito de Deus trouxe um filme. Eu me vi bebê, cara, nascendo, sendo amado pela minha mãe, aí passando pela vida, pelas situações que nós passamos, o meu filho, as coisas estavam acontecendo até aquela idade, aí foi onde que eu caí em si, que eu falei, o que eu tô fazendo?
Mas você tava chapado? Você tava bem? Então, O que tava tipo, acontecendo? era 4 horas da manhã, já tinha acabado a última droga, e aí... Já tava passando o efeito, já tava... Não, tipo, foi na hora que deu o último tapa no negócio e aí Aí veio... e veio isso. Mas, nesse momento, eu lembrei dos ensinos da minha mãe em relação a Jesus, porque uma coisa que minha família ficou muito cravada é assim, vocês não podem negar Jesus. Isso que é importante, né? Então, eu achava que eu tinha Jesus, cara. Meus amigos crentes, cara, Você tinha convicção. os caras não conseguiam argumentar comigo. Ó, Porque eles vinham com uma ideia, tipo, é pecado, que não sei o que. Eu falei, o que você tá falando, mano, de pecado? Baseado, tudo natural, né? Então, né, mais ou menos isso, mas aí falava, daqui a pouco o cara tava fumando comigo, entendeu? Dava no rolê comigo, meu amigo falava, vamos pra igreja, e eu com um copo de cerveja na mão, então, só você dá um golinho, aí ele dava um golinho. mas ia lá. Eu falei, então, aí já deu um golinho, já ficou alegre, aí já era, vamos pro rolê, nunca na igreja. Mas, então, eu cheguei nesse momento e eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu olhei pro céu, cara, e falei, Deus, eu não aguento mais essa vida. Mas, ó, eu gosto de usar droga, eu gosto do que eu faço, não quero parar. Não quero, eu gosto. Você foi honesto com Deus ali, né? Isso mesmo. E aí, eu falei assim, mas eu não aguento mais, me tira dessa. Bom, descansei, dormi, fui trabalhar, isso era um domingo, fui trabalhar na segunda. Só que aquela coisa, a versão que eu tinha de crente, de igreja cristã, não entrava nem a pau numa igreja evangélica. Eu não queria. Pintado de azul. Não mesmo. Cara, tudo bando de louco, um pastor ladrão, enfim. E aí, nessa semana, parece que isso sumiu do meu coração. Olha. Mas eu nem quis saber de igreja. Aí esse meu amigo que convidava eu direto, eu liguei pra ele, falei, tô a fim de ir pra igreja, você pode me levar? Ele falou, quinta-feira eu te levo. Eu falei, beleza. Cara, quinta-feira ele nem apareceu, mano. E eu falei, vixe, então nem vou. Esquece. Mas não saiu. No domingo, eu lembro muito bem, é legal eu enfatizar isso, porque a graça, o amor de Jesus, ele tá acima de tudo. Eu tenho convicção disso. No domingo, bom, vamos usar droga, vamos fumar um baseado. Eu nesse momento da minha vida, eu tava preso no crack, né? Eu tava, na verdade, eu usava uma droga chamada mesclado, que é a maconha misturada com crack. E não tinha dinheiro para comprar nesse dia, só tinha maconha, fumei. Aí um camarada lá, pegou e colocou uma cocaína, cheirei ainda a cocaína nesse dia. E saí desse lugar, acabei de tirar, saindo desse lugar onde eu tava, e encontrei esse meu amigo. E aí ele falou, vamos pra igreja. E era Caminho de Emaús, né? 4 horas da tarde, vamos pra igreja. Eu falei, assim? Eu tava de bermuda, sem camisa, né? Só com a regatinha e bermuda e chinelo. Ele falou, assim, mano. E aí, beleza. Saímos, a gente mora a uns 10 minutos daqui, da Araguaia. E aí, nós estávamos saindo assim, um outro amigo parou de carro e falou assim, aí, você tá indo pra onde? Aí eu falei, pra igreja. Ele falou, o quê? Pra igreja? Não acredito. Entra aqui no carro que eu vou te levar. Ó. O cara falou, sabe, Tava tudo programado ali já. Deus né? ele foi muito esperto comigo, cara. Os céus se uniram. Olha que interessante. É hoje que esse vagabundo vai pra igreja. E isso é tão tremendo que você tá falando, até dá um arrepio, porque no domingão a gente teve aqui na nossa igreja local uma ministração sobre o amor de Deus como pai. Uhum. E foi o Marcelo, né, que tava pregando. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, que, cara, primeiro rola a metanoia. Você decide no seu coração, eu não quero mais isso. Mas a consequência, né, o que você continua fazendo, que aí é o trabalhar do Espírito Santo. De você vê Pedro, por exemplo, né, Jesus olhou pra ele e falou, vem, me segue. Ele largou, mas ele continuou tendo os hábitos dele. Mas ele foi transformado. E na caminhada, na jornada, veio a transformação. Sim. E quando você falou isso, aquele dia que você olhou assim e falou, eu não quero mais isso. Chega. Mas ao mesmo tempo você falou, eu gosto, eu quero. Esse é o processo de conversão, né? É muito legal, né? Você é pego pelo Espírito de Deus naquele... E Deus sabe, né, muito bem o estado, o momento que a gente tá. Ele sabe quando é a última hora dali, ou você vai pro buraco de vez, ou se tem tempo para resgate, ele vai te resgatar. Eu creio assim que o que o Espírito Santo faz, porque ele tá em você, né, e você já tinha, de alguma forma, confessado isso, né? E o Espírito Santo encontrou um lugar naquele momento, quando você falou, não aguento mais, ele entra. E quando ele entra, e eu tô aqui imaginando, elucubrando, sabe? É como se ele te empurrasse para fora.
e você conseguisse olhar de fora. Peraí, é aquilo que você falou. Cara, olha eu ali. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu posso fazer. Olha a possibilidade da desgraça que eu tô pisando. E o Espírito Santo, então, ele te faz olhar diferente. A partir desse momento, é condução total. Se você viu a luta que você teve para entrar num momento de conclusão e chegar perto de Deus e falar assim, cara... De conseguir ouvi-lo, né? De sentir. Daí, Deus faz assim, para aí, vai, passa naquela rua naquele momento lá. É igual Deus mandando o Pedro pegar o peixe, né? Sim. Você imagina onde estava aquele peixe com a moeda quando Deus falou, Pedro, vai lá e pega um peixe? A gente não consegue imaginar. Sim. O peixe estava lá, para tudo quanto é lado. Já precisa não achar esse peixe, hein? Não, já parou para pensar nisso? Não, mas Quando Deus falou, Pedro, vai lá e pega um peixe. O que você acha que o peixe estava lá parado com uma moeda dentro dele esperando? Esperando o anzol. Não, Deus já tinha visto tudo. Esse que é a beleza. E o caminho o controle do peixe, está nas mãos dele. E onde dele, que ele né? estava? Ele falou, quando o Pedro chegar lá, lançar o anzol, seja lá como for que ele pescou aquilo lá, ao mover de céus e terra. Vai estar naquele momento. O teu amigo está passando, o outro se encontra com você e você vai indo. Aquele negócio, né? Nada é por acaso. Não tem como. Por acaso aconteceu. Não, Deus planejou. E é engraçado que você vê a grandeza, a onipotência do nosso Deus, porque mesmo nós tendo o livre-arbítrio, direito de escolher contra isso, ele ainda está no controle. Não ferindo o nosso livre-arbítrio, mas estando ali, se estabelecendo. Não tem o que dizer assim, não tive oportunidade, eu não tive uma chance, não brilhou para mim, não tem como. Eu acredito. Quem você acha que foi o maior responsável do seu encontro com Deus? O Espírito Santo, eu acredito, cara. Tá, na Terra. Na Terra? Não, eu concordo com você 100%. Sim. Eu acredito que, diante do que nós estamos falando, eu acredito que porque eu disse um sim. Eu poderia dizer um não. Né? Tá, então acho que ali eu fui... Nós somos sempre esses responsáveis. Eu tô falando isso porque eu tô imaginando aqui Moisés. Você fala, né? Moisés cresceu no palácio, foi instruído, Mas quem foi o maior responsável de ele estar ali? Os pais dele. Os pais. A mãe chegou e falou, não, meu filho não vai ser morto. Sim. Põe nesse cesto aí, Senhor, cuida dele. E o cara, lá, no caminho dele, sendo instruído não de forma como os judeus eram instruídos, né? Os filhos de Israel eram instruídos, nada daquilo. Com certeza. Mas de repente, lá na frente, aquela raizinha, aquela semente que se tornou raiz, cresceu, né? É o que você falou, eu ouvi você falando da tua mãe, né? Ela preferiu ter você abalado, abatido, deitado, chapado dentro de casa, porque ali pelo menos ela sabia. Ela tinha um amor muito grande. Ela tinha uma questão muito... Ela tem esse amor muito grande, né? E por amar demais, minha mãe acha que fazer tudo seria uma resposta, uma forma dela dizer eu te amo, né? E tudo bem, mas mesmo assim ela ensinou a gente a temer a Deus entre um temor da mente dela, da forma dela. A semente estava lá, tá com certeza. E como você falou, se você não tivesse tomado a decisão, nada aconteceria. É verdade. Então, e aí, o que acontece? Eu entrei nesse carro, viemos pra cá. Aqui, o culto dessa igreja onde eu fui, ela era tipo... Fui na Renascer aqui foi perto, isso, foi na Renascer. 4 horas da tarde. Amém, 4 horas da tarde tinha o culto, 5 horas da tarde tinha outro culto, e aí um atrás do outro. E nós chegamos, ele deixou a gente aqui, ficou eu e meu amigo ali. Ele falou, vamos esperar acabar o culto, tava no final, né? Ele entendia, então ele falou, tá no final, vamos esperar acabar. E ficamos lá de fora. Começou a chover, cara. De verdade, falou, então vamos entrar. Entramos e qualquer um que entra a primeira vez numa igreja, ele não vai lá na frente, ele é bem discreto. Senta lá na última cadeira. E eu tava loucão ainda, né? Você fala assim, me esquece. Tipo, cara, que esse cara vai assaltar a igreja. Eu tinha uma cara de assaltante, mano. Hoje eu tô com 78 quilos, na época eu tava com 63, chupado, meu. Graças a Deus, Deus foi muito misericordioso. Guilherme tá com 150. Rapaz, quilos mortais. Ele não é emagrecer, não, tem que cortar no meio. Nem assim dá 60. Se cortar no meio, vira tipo uma Majin Buu, tá ligado? Não dá nos 60, não, né? Dá. Bom, beleza. Mas aí você entrou? Aí entramos e na hora que eu entrei, que sentei assim no fundo lá, bem quietinho,
o pastor tá fazendo apelo, né, meu? Tipo, você tem que aceitar Jesus. E pensa, era essa coisa que eu brigava com meus amigos. Era exatamente isso. Que aceitar Jesus, cara. Não, um católico fica muito bravo, cara, quando ele fala de aceitar Jesus, porque ele acha que ele tem a concepção dele de ter Cristo. E eu também tinha a minha. E o pastor falou exatamente isso. Você precisa aceitar Jesus hoje. Nisso, o meu amigo, eu quieto, né, meu? Esses papos, né, meu? E meu amigo pegou e cutucou eu, falou assim, por que você não aceita Jesus? Eu falei, acabei de entrar aqui, mano. Esse cara tá falando. Eu falei assim, mano, por isso que eu não gosto de crente, cara. Falei pra ele. Não, eu não já vim aqui? Não tá bom? Pô, meu, eu tenho que aceitar Jesus. Que papo é esse, mano? Dá licença. E fiquei assim, né? Falei rapidamente isso no ouvido dele. Bravo, quietinho, bem baixinho pra quem tava na... Tinha umas 800 pessoas dentro da igreja. Aí eu peguei e parei de novo pra prestar atenção no que o pastor tava falando. Nisso, eu senti assim, pô, o cara tá te ajudando, meu. O cara tá te fortalecendo, você tá sendo mó grosso com o cara. E eu sei que hoje o Espírito Santo tava falando isso comigo, né? O Espírito Santo já tava ali. Nisso, o pastor de novo, você precisa aceitar Jesus. Aí meu amigo de novo, cara, ele não teve temor, ele foi, cutucou eu. Eu falei, aí eu fui mais calmo agora na resposta. Falei, cara, é o seguinte. Ele virou pra mim e falou assim, pô, meu, nós somos 4 amigos de infância. Só você que não é o batizado, cara. Nós queremos ir pro céu junto, não sei o que. Falou assim. Falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fumo, eu me prostituo, eu bebo, eu uso droga, cara. E eu não vou parar com isso. Falei pra ele, no ouvido dele. Cara, Marcão, o pastor apontou na minha direção assim, falou assim, pois eu te quero assim. Meu, foi muito forte. Fumando, bebendo, usando droga, se prostituindo, porque eu vou cuidar de você. Cara... Não tinha como não ser pra você. Aquilo ali, eu senti algo na minha vida, assim, que tá até hoje isso dentro de mim, que queima. Eu senti um amor, eu senti uma oportunidade na minha vida única, uma chance que eu não podia perder. Tudo isso foi muito rápido na minha cabeça e de repente uma força tão poderosa rasgou meu coração que eu chorava que nem criança porque eu ouvi aquilo, eu ouvi um amor. Ele falou de uma forma dura, firme, mas eu entendi com um amor tão grande, uma oportunidade tão grande que minhas pernas começaram a andar. Pô, eu tava numa situação que eu era 10 palavras da minha boca, 10 era palavrão e malandragem. Então, eu tinha uma mentalidade de malandro, de vagabundo. Eu tava andando dessa forma. Por mais que era um pouco o tempo da minha vida, fiquei acho que 1 ano, 2 anos nesse âmbito, nesse meio. Porém, eu tava era isso. E uma coisa que o malandro não faz é chorar. O malandro não chora. Cara, eu tava chorando, eu tava berrando, que nem bebê. E eu pulei lá na frente lá. E eu chorava, meu. E eu com ele, meu. Eu com Jesus ali, cara. E ele mexendo no meu coração, cara. Ele mexendo na minha vida. Nisso, tá ligado? O pastor faz isso. Amém! Amém! E os caras começaram a bater nas minhas costas. Amém, amém. E eu... Tá bom, seu choro. Volta pro seu lugar. Eu não tô nem entendendo o que é esse amém do cara. Eu não sabia de nada. Daqui a pouco 2 caras me pegam pro braço, assim, me levanta. Me leva pro fundo da igreja. Chegou lá, tinha uma piscinona enorme. Tá zoando. Sério, cara, tinha uma piscina enorme. Os caras pegaram, jogaram uma bata na minha mão. Eu ainda tava com meu maço de cigarro, malborão, um isqueiro aqui. E eu falei pro meu amigo assim... E ele comigo lá, eu dei pra ele uma... Guarda pra mim. Guarda aí pra mim. Isso mesmo, foi. É isso. Guarda pra mim. Ele pegou, fui lá, o cara me batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pá, quando eu saí... Eu tinha, antes de eu descer as águas, a abstinência da droga, eu entendo muito um adicto. Porque ele é uma doença, cara, não é uma sem vergonhice. Ela gera uma dor de estômago, só de você pensar da dor de barriga, cara. E isso gera um nervosismo, uma agressão, você fica meio... Fica totalmente... daquilo novamente. É isso, tipo fome, cara, sabe? Você não fica com bom humor quando você tá com fome. Não é isso? Não é, Guilherme? Ele é mal-humorado Ele tá com fome hoje. Eu não dia inteiro. Cara, nem você, um pouco feliz. você tirou o malborão, Guilherme, quando foi se batizar, Tirou tirou o salamanca. Mãe, segura o meu Big Mac. Então, e aí nessa hora eu fui lá, quando eu saí das águas, cara, isso sumiu. Sumiu, cara.
essa abstinência, essa ira, esse peso desapareceu. Nisso, eu falei pro meu amigo, né? Peguei, me enxuguei, falei, meu, me dá meu cigarro aí. Aí, Que isso? você se batizou, meu? Que não sei o quê. Aí eu peguei e falei, mano, por isso que eu não gosto de crente, cara. Quem falou que ia cuidar de mim foi Deus, não você, mano. E assim, cara, aí o cara tava fumando, já peguei, dei uma multa no cara, comecei a fumar o cigarro, fui embora. Dali pra frente, minha vida foi transformada. Eu nasci de novo, vivi verdadeiramente, vivo até hoje isso. É uma loucura, não dá. É legal você falar nisso, né? Porque a gente tá falando aqui de fui salvo, aceitei, e muitas vezes a pessoa nem entende, nem compreende isso. E é legal a gente entender e dividir essas coisas, né? Você foi justificado naquele momento. Você foi justificado em nome de Jesus, pelo poder da morte dele e ressurreição. Deus nos garante, né? Por isso que a gente fala, eu fui salvo ali. Agora, o teu processo de santificação, justificação é uma coisa, teu processo de santificação também foi iniciado ali. Agora não é de uma hora para outra. Então eu sou justificado imediatamente. Eu sou santificado no processo de tempo. Sim. É isso que é legal. Porque as pessoas às vezes não aceitam e falam, pô, esse cara acabou de ser batizado, joga ele no lixo, não presta. Então, eu acho que Deus estava te abraçando. Sim, eu acredito, aqui dá pra gente enxergar a multiforma da graça de Deus. Exatamente. Né? Porque, e isso o crente erra muito, Marcão. Porque assim, há uma graça antes, no processo e depois do processo. Claro. Só que o cara que tá no depois do processo, ele quer viver naquela graça antes, do tipo, pode tudo, e o Senhor me ama, que não sei o que. Não, tem um processo. Então, eu acredito, por exemplo, porque as pessoas falam que, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é santo, ele não se mistura com o pecado. Ok, Claro. Mas ele me tocou enquanto eu estava no pecado. Sim. Entendeu? Aceitar é uma coisa, Isso. ver o que está acontecendo e trazer para o outro lado é outra. Você se lembra quando Jesus entrou? Você não se lembra, você não estava lá, mas você viu. Jesus entrou no O Marcão tava lá sim. Claro que ele tá desde a fundação Ele do tinha mundo. 6 esqueceu que anos ele acendeu lá. a luz. Foi ele que acendeu a luz. Jesus entra no templo e os caras estão lá. Matusalém. Os caras estão negociando. É. E Jesus fala, raça de víboras. Assim, cara, você acha que Jesus não estava amando aqueles caras? Ele não perdeu o amor dele em nenhum momento, só que ele não estava aceitando aquilo que estava acontecendo durante o processo de Israel naquele momento. E ele estava ali exatamente para transformar, né? E eu estou pegando o teu exemplo, né? Você, como qualquer um de nós aqui, passa sempre por esse processo de santificação. Sim. Dali até 1 mês, 2 meses, 3 anos, ou quando você for ordenado pastor, você não virou santo. Não, acho que Nós somos isso acaba no santificados dia em do Cristo. Senhor, eu acho que essa questão, né? Mas o legal é a gente compreender isso, porque senão, você vai olhar para um cara na igreja, esse aqui não presta, aqui presta, aqui é mais ou menos, esse aqui é meu amigo, então vem para cá, a gente fica, daí sim é o relativismo que a gente estava falando outro dia, né? Não cabe isso. A salvação dentro da não igreja. é relativa, Não. né? A relativista, a nossa salvação vem da justificação através do poder de Cristo, e essa santificação é a nossa briga, né? Que é o nosso processo. processo. É o processo. Acho. E- Cada momento, um tempo, cada tempo, uma história. Estações. O crente precisa conhecer as estações da vida dele, né? Ele precisa saber em que parte que ele tá. É muito legal, cara. Foi. Não, E o legal é que eu liguei pra a minha esposa hoje, a Natasha, né? Na época, ela não queria mais me ver pintado de ouro. E ela tinha todos os motivos dela, né? Porque, não tem nem o que falar. Porque você tinha se batizado ou porque Não. você não queria se batizar? Não, porque a vida que eu estava vivendo, Certo. ela falou, cara, você é sem futuro, mano. Eu tô tentando já faz 1 ano e meio e não dá mais. Porque, na verdade, eu me afundei, nós começamos a namorar uns 6 meses depois, aí foi onde eu conheci o crack e aí eu me afundei mesmo, aí foi o fim. E aí ela aguentou mais uns 8 meses ali com a gente, e aí foi onde que já tava desmanchado, ela não tinha mais força, eu que tava insistindo ainda meio que oprimindo ela, por causa da coisa, da vida bandida, né, dessas coisas, os caras é terrível. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o telefone e falei, deixa eu ligar pra ela, deixa eu falar. Aí eu liguei pra ela, falei, oi, ela, oi, fala. Não tava muito bem. Eu falei, preciso
preciso falar um negócio pra você, cara. Eu me batizei, aceitei Jesus, cara. Eu sou uma outra pessoa. Ela, mano, você é um sem vergonha, meu. Tá colocando até Deus agora no meio da conversa, cara. Mas assim, mano, foi muito legal, assim, porque Deus restaurou tudo, meu. Deus começou a fazer... Não, e esse é um testemunho tremendo, né, de conversão. Tem muita gente que... Cada um tem as suas experiências, mas a sua, eu acho que Deus pegou e deu um chacoalhão. E é aquilo que a Bíblia fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual que foi o seu processo, né? Você teve o seu processo, claro, de receber a graça de Deus, de se libertar dos vícios e tudo mais. E como que é hoje pra você caminhar desse jeito? Cara, por exemplo, você é líder de uma igreja, né? Sim. Você tem cara que entra... Atos. Cristo em Atos. Cristo em Atos. E você tem gente que provavelmente já passou pela sua igreja ou entrou nessa igreja... e a graça pra olhar e falar, cara, eu já tava ali. É um trabalho tremendo, não é? Não dá pra descartar isso, Não né? tem Não tem como eu ao contrário, eu preciso levar isso pra outros líderes, Sim. pra outras pessoas, pra enxergar e ter essa questão de empatia, de inclusão, de acreditar. Porque, tudo bem, o meu foi terrível, mas eu não vejo diferença num pai de família que pelo menos põe a comida dentro de casa, dá uma educação para os filhos, porém tá toda noite na prostituição, no adultério. A gente tem que causar pro outro lado. E eles endurecem o coração, né? Do tipo, cara, eu não faço nada de errado. Exatamente. Então, o reino é inclusão, né? Então eu tento levar isso para as pessoas hoje, cara. Legal. Mano, não dá pra gente... Eu acho que uma das lutas dentro da igreja é essa. Mas, pô, você não vai fazer nada. Se a gente não der oportunidade para essa pessoa, quem vai dar? Exatamente. Eu acho que legal você falar isso, Fabiano. Uma das maiores dificuldades nossas, e eu creio que aí entra pastores, entra membros, entra todo mundo, descobrir esse caminho. Uma vez que a gente já foi salvo, agora a gente está dentro desse processo, mas descobrir o melhor caminho de apresentar para o outro lado, para outra pessoa, para aquela que caminha ao nosso lado e ainda não conhece, essa eternidade que hoje a gente vê tão próxima. Sim. Com Cristo. Né? Sim. Acho que, pelo menos é o meu foco como líder, como pastor e como amigo de qualquer pessoa, eu olho para o cara e falo assim, como que eu vou fazer para que essa pessoa caminhe comigo eternamente? Porque senão, é eu. Sim. É o meu caminho, é o meu crescimento, é a minha igreja, é o meu projeto, é tudo. E eu estou perdendo a chance que Deus está me dando de ter mais alguém do meu lado para olhar e falar assim, cara, a gente está junto nessa eternidade. Esse negócio não é a Deus primeiro, Cristo em Atos, seja lá qual for a igreja, é eu e você a caminho dessa eternidade. Quem mais vai com a gente? Essa foi a oração de Jesus, né? E o exemplo de Jesus em João 17. Pai, faça eles um com você como eu sou um com você. É a oração de eu não quero amá-lo só aqui. Acabou. Não, mas assim, é eterno. O que a gente continua fazendo depois, né? É isso mesmo. É tremendo. E aí você saiu dessa... Cara, eu curti demais essa história. Me empolgaram. Vamos lá. Fala aí. Não, você saiu desse processo de malandragem, de... Né, tava no fundo a do minha poço. linha, Salmos fala sobre colocarei um cântico novo em sua boca, firmarei seus passos, mudarei a forma de você andar. E de verdade, isso aconteceu no dia seguinte. Cara, eu não falava mais na malandragem. Então, eu acredito que a partir de então eu entendi uma coisa. E eu acho que as pessoas ignoram isso, né? Quando conhecem a Cristo e tem um momento da salvação. Responsabilidades. Eu não vou ter uma responsabilidade de saber tudo, porém eu tenho uma responsabilidade de me alimentar para que aquilo continue crescendo. Claro. Então, eu fiquei com medo de voltar, porque o que eu senti, eu não queria mais perder. Eu não queria perder. E eu falei assim, cara, então o que eu posso fazer? Eu preciso... Então, na época, eu entendia que ir para a igreja era o que ia me sustentar. Então, eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou me esforçar todos os dias para ir lá. E o Senhor vai me mudando, e conforme o Senhor vai me falando comigo, hoje eu estou concluindo dessa forma. Então, a minha parte eu fiz assim, não vou faltar um culto.
Tanto é, nesses 20 anos, se eu falar que eu faltei, eu acho que eu sou religioso aqui, viu, Marcão? Eu faltei 10 vezes em 20 anos no culto que eu, não, onde eu congrego. Pra mim você é um desviado, se faltou 10 vezes. Já ficou desviado, né? Mas não, dá pra contar nos dedos, assim, eu digo assim, desses 20 anos que eu sirvo o Senhor, que eu faltei num dia de culto da igreja onde eu tava servindo. Ô, Fabiano, como que é isso na sua cabeça de malandro, viciado em droga e hoje pastor de uma igreja? Sabe o que é, cara? Eu acredito. Não, é o de ponta cabeça. É abrir mão de muita coisa. Sabe, eu falei assim, cara... Que você não se arrepende ou se arrepende? Não, então... abre mão de muita coisa. Porque na malandragem, nessas coisas, você aprende a ser astuto, você aprende a enxergar as coisas de uma outra forma, você induz ligeiro, as pessoas a fazer o que você quer, você trabalha com medo, você trabalha com toda essa questão. Hoje, assim, eu consigo pensar dessa forma, entendeu? Mas antes eu não entendia nada disso, mas agia dessa forma. E aí, quando você conhece Deus e Deus começa a mudar a sua vida, você sai desse ambiente. Porém, você entra num ambiente eclesiástico, onde a malandragem está lá dentro, cara. Também. E aí eu tinha que ignorar isso, cara, porque eu tinha uma questão minha com ele. E eu tava vendo, eu saí desse mundo pra vir pra... e o cara e o cara é o pastor, eu não sei o que é o diácono, é o obreiro, e você fica... Como pode, né? Isso. Então, aí o que eu comecei? Eu percebi que isso me machucava. E eu peguei e comecei a ignorar essas questões e tipo, uma coisa que Deus fez comigo, ele falou assim, lê minha Bíblia. Em 6 meses, Marcão, onde eu tava, depois eu me converti, onde eu tava lendo a Bíblia, cara, lendo. Eu não sei falar assim, você é bom de decode, eu não sou nada bom disso, cara, mas quando eu li esses 6 meses, eu tenho certeza que o Espírito Santo mudou ele me fez ser parecido com a sua palavra, não sei como, mas dentro de mim é isso. Você falou nas 3 coisas que a gente tem repetido aqui: palavra, oração e Espírito Santo. Acho que são 3 fundamentos, esse tripé, principalmente num momento como esse, né, que te sustentou. Me sustentou. Trouxe você pro eixo e equilíbrio de vida, né? Interessante que quando eu lia, aí tipo falava assim, você precisa amar aqueles que te perseguem. Eu falava, nossa, isso aqui estava dentro de mim antes, mas eu lutava contra isso. Eu vi várias coisas na Bíblia que antes, quando eu estava lá no mundo fazendo coisas erradas, eu queria ser aquilo. Era a minha essência, era quem eu era. Mas pra você ter uma ideia, eu queria ser ruim no mundão. Eu queria pegar alguém pra bater e bater até ver o sangue e a pessoa não conseguisse se mexer. Mas eu não tinha isso dentro de mim. E eu pedia pra Deus assim, deixa eu ser ruim, eu quero ser ruim. Se eu for brigar, eu quero dar um murro no nariz, ó, não vou dar no peito pra não machucar. Pegar tipo, loucura, né, cara? Não vem treinar com a gente, tá bom? não tem nada disso, cara. Só um parênteses aqui, você falando disso. Esse menino, o Guilherme... Mano, ele é mal, cara. Não, ele veio no treino de segunda-feira, ele falou que o molequinho, baixinho, olha o olho dele depois, tá roxo olho aqui, roxo, ó. Então você tá mudando, hein, Guilherme? O molequinho deu uma canseira nele, bicho. Deixei o moleque me bater, mano. Mudou, meu. Tá mudando. Deixou. Ele me levou pra treinar uma vez, o Guilherme. Fui leve, Fá. Não, Foi leve. de verdade, Ele é rodoso. Já não. cara. Lá no tio dele. Num cara que é o... Conta essa história pra todo Ele mundo. nasceu tio pra matar Jota, o cara, sabe? Ele é o nascido Cobra pra Kai, matar. Meu, aí foi um brincar de dar chutinho, assim, sabe? Mano, esse cara começou a me dar essas bicuda, assim. palhaçadas. Eu falei, meu, calma. Esses dias ele Você veio não é com meu pastor? Pá. Esses dias veio com uma palhaçada comigo, a gente dirigindo na rua, aí um Fusca azul, pau, ele me deu um soco. Eu falei, Nossa, Gabriel, aquele lá eu fiquei com dó, mano, que eu bati cara, meu braço forte. ficou dolorido a semana Sem inteira. querer. Mas depois eu vi um Fusca azul também, eu mandei a foto pra ele, eu falei, eu vi. Ele nem lembrou, mas desculpa, e aí? Você queria esmirilar os caras. Então, mas aí a palavra começou a mudar isso dentro de mim. Você entendeu? E eu acredito muito que o Espírito Santo... Eu ia... O Marcão era mó legal, cara. Eu ia almoçar, eu comia rapidinho no trabalho pra ir ler a Bíblia. Então eu me isolava de todo mundo, pegava a Bíblia e ia, cara. Ia, não entendendo nada, mas aquilo ia me alimentando, me fortalecendo. E foi isso, cara. Isso me ajudou muito, 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 muito. É legal que, assim, realmente é um processo. E a gente precisa entender o momento que o Espírito fala com a gente pedindo algo nosso.
esse é o momento crucial. Esse é um momento que, se você não fizer, não ouvi-lo e não respondê-lo, você não pode ouvir outra coisa, você tem que responder aquela. Claro. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero trazer a questão do cigarro, porque eu saí fumando. Mas 15 dias depois eu tava no culto lá. E aí, com meu maço de cigarro, e Deus falando assim, o cara ministrando oferta. Vocês, hoje é R$1 milhão. E eu, ixi, isso aí. E a proposta que ele fez, me encantou, porque foi a passagem do jovem rico, né? E ele falou, mestre, que farei para entrar a vida eterna, né? E a proposta de Jesus era, se você abrir mão dos seus valores, né, das suas riquezas, eu te darei um tesouro no céu. Não era nem questão mais da vida eterna, tem um tesouro. E eu falei, cara, eu preciso disso. E o cara começou com 1 milhão, começou com 100 mil, foi para 50 mil, aí foi para 100 reais, R$1.000, 100 reais, 50 reais. Marcão, eu não tinha nem o dinheiro da passagem, não tinha centavos no bolso. Tinha um malborão. Né? Mas então, e eu falava assim, e o cara insistindo em que eu tinha. E eu falava, mas eu não tenho, Deus. Eu tinha um óculos de sol e eu achei que meu irmão queria esse óculos há muito tempo. E na hora eu falei, bom, Deus, então se é riqueza, esse óculos pode ser a riqueza, vou te dar. Dei. Achei que o cara ia parar de falar. O cara, não é isso. Tem o melhor. Mano, eu fiquei nervoso com o rapaz. E às vezes assim, indignado com o Espírito de Deus, porque ele sabia o que eu tinha, o quem eu era e o que eu tinha no bolso ali, e ele tava querendo mais, e eu entendendo que era Deus falando comigo. E aí foi na hora que eu falei assim, mas Deus, quando eu falei mais Deus e pus a mão assim, eu senti um cigarro, o cara começou a gritar, é isso mesmo. Eu falei, meu Deus, meu cigarro, mano, isso aqui é valioso pra mim, cara, isso aqui é muito valioso. Pô, eu fumava desde os 11 anos de idade, cara, tava com 25 anos, peguei um envelope, pus o cigarro, o isqueiro, a mulher passou a salva, coloquei lá dentro. Marcão, nunca mais fumei na minha vida. Cara. Então, é essa questão. O Espírito Santo, ele pede uma coisa. E você tem que estar atento a isso. Porque ali é o momento da sua libertação, é o momento da sua transformação, do seu processo. Acho muito louco. É isso que a gente estava falando aqui, de alguém se identificar com aquela mensagem, né, que você tem aí no seu coração. E eu vejo que se uma pessoa que está escutando talvez tenha passado por algo assim, ou perto disso, seja como for, são essas colocações que vão fazer e trazer a transformação de uma vida, né? Sim. Porque uma coisa é eu escutar algo, a outra é eu falar assim, eu tô assim, eu vivi isso aí, e agora? Né? Agora tá aqui, ó, a resposta tá sendo colocada para a pessoa, né? Eu acredito que parece, todas as vezes que a gente vai dar um passo de fé, uma ação, que eu acredito, há um medo, há uma incerteza. E é natural isso, tá? Porém, quando você começa, você percebe que você já está capacitado para aquilo. Porque isso hoje, né? Na época eu não tinha essa noção. Mas foi de resposta em resposta que eu fui adquirindo isso e entendendo. Quando o Senhor não vai pedir nada que a gente não possa fazer. Ele não vai pedir nada tipo, esse aqui é muito difícil para mim. Não, cara, você já foi livre disso. Ao mesmo tempo, você não precisa se formar em alguma coisa muito grande dentro da igreja para poder dizer, agora eu tô pronto. Isso. Nós temos um amigo já falecido que ele falava assim, cara, quando eu aceitei a Cristo, eu queria falar para todo mundo. Eu queria compartilhar para todo mundo. Mas daí um dia eu cheguei para Deus e falei, Senhor, e agora? Eu preciso compartilhar. Eu sou um bebê, eu não consigo nem falar da tua palavra. Deus falou assim para ele, compartilha a tua mamadeira. Sim. Olha só. Deus sabe exatamente o que a gente precisa falar na hora que tem que falar. Não é a minha formação, não é meu conhecimento, não é meu dinheiro, não é conta bancária, não é nada. Jesus é muito simples, né? Exatamente. Por que eu vou complicar, né? Se ele tem algo para fazer naquele coração. Se o teu amigo não chegasse e falasse, vamos para a igreja... por mais que ele errava, ou eu falei brincando do cair, né? Porém, ele era uma referência para mim. Claro. Né? Claro. Meio que ofusca, mas era uma referência. Né? Sim. A única pessoa que podia me levar para esse encontro era ele, como referência para mim. Então, é muito importante isso. Eu tenho um tio que se tornou um grande mestre da palavra. E a referência dele era um carvoeiro que passava numa charrete. Carvoeiro que não sabia ler.
passava uma charrete e pegava ele para ir na escola dominical aos domingos de manhã. Esse homem se formou, não o carvoeiro, o meu tio, aceitou, se formou, se tornou... não importa o que ele se tornou numa cidade, na cidade aqui de São Paulo, assim, o nome dele estava estabelecido. Mas eu nunca me esqueci que todas as vezes que eu ia visitar meu tio nas férias, às 5 da manhã ele estava acordado, às 6 da manhã ele chegava e falava assim: Marcos, vamos comigo. Ele ia batendo nas portas para evangelizar. Eu falei, mas por que o tio vai tão cedo? Ele falou, porque as pessoas têm que trabalhar e eu também. Eu quero alcançá-las antes de saírem de casa. Olha só, a vida inteira dele foi assim. Esse homem se tornou um dos maiores apologistas da fé, Nathanael Rinaldi, no Brasil e reconhecidamente em outros lugares fora, porque assim é absoluta o compromisso que ele tinha passou para mim assim de uma forma tremenda, absolutamente voltado para as coisas de Deus, bem de vida, família, filhos, netos, aposentadoria depois, tudo mais, igreja, pessoas convidando para todos os lados, e o cara ali, ó, focado no chamado dele, focado naquilo que Deus, quando chamou, o resgatou, né? Ele falou assim, tá bom, vou te seguir. E nunca... É muito louco. Jesus é muito bonito, bom, né? Eu penso que, né, no mesmo tema, o evangelho não pode ter burocracia, né? Muita gente faz com que o evangelho seja burocrata. E você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí sim você pode ser chamado filho de Deus. Foi o que aconteceu com você, né? A gente até comentou com o Marcelo. Eu acredito que eu fui um risco na cartilha do evangelho. Não, exatamente. Porque batizar na hora? Que loucura! É o escândalo da graça, né? Você olha aquilo, a gente crê que o evangelho é transformador e é um processo de fé. Mas já pensou se esse seu amigo vira, não, eu não posso te levar para a igreja porque eu tomei uma cerveja. Assim, nós cremos no processo de conversão dele, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo usou ele para trazer você. Sim. E outra coisa, na igreja primitiva as pessoas aceitavam a Cristo e eram jogadas na água. Sim. O coração delas estava ali já aberto para seguir os passos de quem o convidou para aceitar a Jesus. A igreja que desvirtuou isso. E eu creio que a igreja, muitas, né? Não estou generalizando, mas muitas pessoas não querem saber de igreja hoje, não querem ir por causa desse processo de burocracia. Tem que ser assim, 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 assado, aí você aceita. Sendo que na verdade assim, vem, e aí como você está. vai ser transformado. É o velho hino, né? Eu venho como estou, né? Guilherme vem rolando como está. Mas eu não posso dar deixa aqui, viu? Que daí Jesus, eu esqueço. Você fica dando graça aí. Mas como tem sido essa jornada de ser um pastor integral, de cuidar de vidas? Aí foi uma outra loucura também, porque... Você esperava por isso? Você já sabia disso? Não, então... Aliás, o pessoal que tá assistindo a gente, não é cerveja, né? O do Gabriel é. Pode falar, Gabriel. É um energético. A gente Bom, sabe que é tem gosto de energético. Eu queria que as pessoas descobrissem Jesus, o que eu estava sentindo. Por isso que o evangelho é simples, né? É você mostrar o que você está sentindo, é ser uma carta viva ali. Interessante que eu comecei, Marcão, a ver coisas, acho que por nunca ter passado por isso, milagres, coisas sobrenaturais. Eu pensava numa coisa, acontecia. Enfim, foi uma escola muito grande, assim. Hoje eu consigo ver que Deus está trabalhando para eu chegar no que eu estou sendo hoje. Ainda vou ser esticado muito ainda, muito bem pouco, vai, né? Mas foi tudo um processo. E chegou um momento que Deus pegou e falou assim, cara, você vai ser pastor, você vai cuidar de pessoas. E eu, aí, a partir de eu receber essa profecia, isso começou então a gerar fome, né, no meu coração. Mas sempre fiz no sentido, de graça, em retribuição. Eu sei que nunca vai ser pago, mas por aquilo que ele fez por mim. Porque eu, em sociedade, já não me valorizava. Nem eu mesmo queria mais saber de mim, cara. E ele me quis isso, entendeu? Então eu fui muito... realmente aquele versículo aqui, muito é perdoado, muito ama, né? Então eu consegui ter uma paixão muito grande por Jesus. Consegui ser o que eu queria ser. Eu acho que eu nasci para ser, né? Acredito nisso. E aí
foi onde começou esse processo de eu ser... ser pastor, que não sei. Então eu achei que ia ser pastor na igreja que eu tava. Na igreja que eu tava tinha muitas falas do tipo de controle, de domínio, do tipo, se você tomar ceia errado, em pecado, em alguma coisa desse tipo, você vai pro inferno. Você tem que estar em comunhão, porque senão não pode isso, senão não pode aquilo. Então tinha muitas essas questões de regra. Então, o homem tira de Deus e põe pra ele, né? A responsabilidade. Deixa que eu cuido do céu e quem vai e quem não vai. Isso, cara. É como eles sobem o nível deles no padrão deles. E o Senhor começou a cuidar de mim nesse período. Por exemplo, casamento. Porque eu me converti, aí eu e a Natasha, nós tínhamos um relacionamento mundano. E isso que é legal, cara, o que Deus faz. Não tem como as pessoas falar que se eles ouvirem o Senhor, se eles sentirem o Espírito e derem lugar para o Espírito, Ele vai cuidar da gente. Sabe, realmente, até hoje, uma das minhas orações é: Pai, o Senhor falou que ia cuidar de mim. Nos meus momentos mais difíceis, eu volto lá na minha conversão. Falo, o Senhor falou, naquela época lá era droga, era isso, era aquilo outro. Agora é outras coisas que o Senhor precisa cuidar de mim. Então, tô aqui porque eu não consigo. E funciona muito bem isso. E aí a Natasha pega, a gente tá 5 dias de conversão, é meu aniversário. E o que um casal do mundo faz no aniversário? Vamos dar uma namorada. Marcão, eu não sei o que aconteceu, mano. Não deu certo. Eu não conseguia, cara. Uma dor. E aí eu falei pra ela, não vai. Aí ela, o quê? Tudo bem. Você aceitou Jesus, mas você virou, né? Aí eu peguei e falei assim, não dá, vamos deixar quieto. No outro dia, eu fiz um propósito com Deus, sem ela saber, ela também fez um propósito com Deus e alinhou a gente se casar. Nós então fizemos um voto de santidade. Falamos, Senhor, eu tive várias outras pessoas, ela teve outras pessoas na vida, e isso pode atrapalhar muito o nosso relacionamento, ciúmes, enfim. Porém, nós queremos a virgindade nossa, nós queremos a pureza um pro outro. E nós vamos fazer um voto, vamos ficar 3 meses até o dia do nosso casamento e aí fazer certo. Queremos dessa forma. Cara, foi algo extraordinário. E de fato, no dia do nosso casamento, foi como se fosse a primeira vez. É legal, né? Você tá falando e a gente vê, né? Como Deus olha o coração, né? Se a gente fosse olhar o legalismo, né? Já tava tudo detonado, né? Já tava errado, fora do caminho, fora daquilo, do quadradinho que você falou, aqueles negócios, né? E Deus pega e fala, não, mas e o coração? E a responsabilidade? E o teu voto? E o teu compromisso? Ah, tá bom, então vou lá, eu vou ajeitar. É essa restauração que é gostoso a gente ver, que a gente vê isso todo dia acontecendo. Você falou no início, né? A gente, como líderes, a gente vê tantas pessoas, a gente está sujeito a ver mais coisas erradas. Eu não estou falando errado porque tudo é errado, não. Coisas que acontecem que ninguém gostaria que acontecesse, porque chega para nós, né? E a gente fala, cara, a nossa responsabilidade é muito grande, porque se tudo que chega a gente fosse julgar e dizer esse pode, esse não pode, esse Deus deve curar, esse Deus ser o deve juiz curar, ali, né? Nós não somos esses juízes, você tá certo. Nós somos aqueles que vêm, ó, você tá indo para cá, facilitadores, né? Dá uma guinadinha para lá. Eu tô facilitando o caminho da pessoa. Isso. Agora um pouquinho mais para cá, um pouquinho para lá. Ó, se manda, vai embora. Deixa eu ir junto. É o que Paulo fez. Eu tava ouvindo um podcast, o cara tava falando sobre falsos profetas. E ele tava dizendo que o falso profeta não é o que fala uma profecia falsa, porque até mesmo Paulo diz que a gente deve analisar e julgar se é correto ou não, e é independente do profeta. Claro. Então, se ela é verdadeira ou não, o cara não é falso profeta. Mas o falso profeta, ele tem muito a ver com Balaão, né? De manipulação, de se vender, de ter domínio. Então, essas pessoas que falam, ó, agora eu sou seu pai na fé, então você vai ter que me obedecer assim, assim, assim. Essa questão que você está dizendo. Não saia da cidade se não falar comigo. Isso, né, meu? É o domínio. De vez de você ser um facilitador, tipo, cara, olha, porque o próprio Deus fez isso com Abraão. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, né? Escolhe a bênção, não é? Escolhe o caminho certo. Então, ele é um Deus de opção. Sim. Ele é um Deus que te dá o direito de escolha. E aí os caras não querem, enfim. Então aí a gente fez tudo isso, só voltando aqui Volta lá. Aí casado novo, 9 meses de casamento,
firme na igreja, já 1 ano de igreja, legal, tô 1 milhão. Briga todo dia, treta, porrada pra tudo quanto é lado. Eu falava, porque a Natasha, filha Tinha que botar pernambucana, mano, ela caminha, velho. E eu também. Ela será a nossa próxima convidada. Não tem que trazer a Natasha. Tinha que colocar ordem na casa. Por favor, tô convidando você, amor, aqui, ó, pra vir pra cá. Aí o que aconteceu? Eu cheguei pro pastor, falei, pastor, estamos brigando, estamos a ponto de se matar. Não queremos se separar, mas o pau tá fechando. O pastor bate nas minhas costas, cara, assim. Bem-vindo, isso é casamento. Na hora, Marcão, eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim, não aceita isso. E eu fiquei quieto, né, pra não desonrar o pastor, enfim. E comecei a buscar o meu casamento em outros lugares, comecei a melhorar, crescer. Hoje, eu vou falar uma coisa assim, uma das áreas que eu tenho, eu e a Natasha podemos falar na vida das pessoas é casamento, cara. A gente tem um casamento, temos as lutas, temos dificuldades, mas é transparência. Minhas filhas, elas são verdadeiras comigo. Onde elas estiverem, elas falam que quem anda comigo sabe disso. O nosso casamento, o Marcelo foi um instrumento de Deus. Porque você também, com isso, você vai atrair pessoas que tiveram muitos problemas. E aí, a partir do seu exemplo, da autoridade que vocês têm hoje, você Sim. prova disso, né? Sim. Você falou do Marcelo, né? Foi com a Adri, claro, sim, o Aliança, isso mesmo, Marcelão. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Marcelo. O ministério, acho que é o que você falou, desde o começo, quando Deus colocou o carro lá, colocou a chuva, ele colocou também o Marcos, colocou o Gabriel, o Marcelo, e tem colocado todo mundo na conexão. Cada um para uma pessoa. Isso. Deus sabe quem usar no momento Existe um momento certo para isso. Estamos nas suas mãos para isso, né? Eu acredito. Como hoje isso aqui está sendo um instrumento para muitas pessoas sendo transformadas aí. E tomar posse disso, cara, né? Falar, cara, dá certo, funciona. Tá funcionando na vida de um cara que não tinha valor nenhum, tá mudado tudo. Então foi nesse momento que Deus falou assim comigo, ele falou, olha, você vai ser pastor, mas você tá aqui, você vai ficar aqui e você vai aprender com os erros aqui. Aqui eu quero te ensinar com os erros. Eu tô cuidando de você, então o que eu te mostrar que é errado, você não vai fazer na sua igreja. E, cara, foi o processo. Aí foi até que a gente, então, saímos de lá, ficamos um período sem igreja, um ano e meio mais ou menos. Isso eu tinha 8 anos já de conversão. E aí foi onde rolou, começou a acontecer a Atos. E começamos a crescer e 3 anos de Atos, Deus pega e fala, agora você vai ficar integral. Então, isso foi mais difícil ainda, né? E ele não fala pra mim, ele fala pra minha esposa, porque se ele falasse pra mim, eu pensei que eu ia falar pra Natasha, é o seguinte... Você era um empresário, você eu tinha uma empresa, tava trabalhando, tinha tudo, não tinha como parar. Eu entendia que aquilo ia ser um instrumento, uma peça pro ministério, né? Mas aí eu fui pra uma viagem, quando eu tô voltando dessa viagem, a Natasha fala, olha, Deus falou comigo. E ele quer que seja integral. Eu falei, como assim, integral? Deus falou com ela já pra dar aliviada no coração dela, isso, né? Não, eu falei assim, mas e a nossa casa, tudo isso? Ele vai cuidar. Cara, e aí foi mais um processo, Marcão, de barra, porque você sair eu sou muito ativo, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de montar, desmontar, sei lá, o que tiver aqui pra fazer, eu tenho essa qualidade. A gente vai ter um mutirão quando aqui? Aí, ó, tá vendo? Legal. Aí, eu peguei e, mano, eu quase caí em depressão, quase fiquei... Surtou. Porque o que o pastor faz, mano? Eu não sabia, não vou fazer nada. Porque só ler a Bíblia parece pouco. Você tem um tempo de cabeça sossegada, de meditar, parece que é nada, parece para um padrão mundano, isso talvez pode ser dado como folgado, vagabundo, alguma coisa desse tipo. Não querendo justificar nada, mas eu acredito assim que muitas vezes as pessoas não compreendem o verdadeiro valor de alguém que está ali à disposição, não somente de Deus, mas das pessoas. Sim. Né? Porque se fala, você não trabalha 8 horas por dia? Não trabalho mais. Às 3 da manhã, se precisar, você está lá. Sim. Às 4 da manhã, na outra cidade. Aqui, o cara que é tá realmente, além, né? que é realmente voltado para o ministério, ele está disponível para o reino.
e disponível às pessoas. Esse é o grande toque, porque se o ministro, o pastor, alguém que está... O Gabriel, eu sei que ele já está nisso já há algum tempo, mas se a pessoa não compreender a essência dela, ele vira um vagal mesmo. Por quê? Sim. Vai para a igreja, senta, aprende um negocinho, estuda um pouquinho, vai lá e prega e vem para casa. Tá aqui, né? Tá na intenção do coração, né? Mais uma vez, Deus vai julgar, né? Deus vai julgar pelo coração dele. Uhum. Por isso que eu falei antes assim, cara, o nosso maior sonho tem que ser o quê? Levar as pessoas para onde? Para a eternidade com a gente. Você pode falar muito bem sobre isso. Uma pessoa para escrever um livro, tá? Quanto tempo demora? Vamos pensar nisso. Quanto tempo ela gasta pensando? E se alguém de fora estiver olhando para esse escritor, vai dizer o que dele? Que tipo de pessoa é essa? Sabe, será que quantos problemas tem na cabeça dele, né? Então, nós como líderes, como pastores, não é só uma questão de chegar no domingo, vamos abrir um salmo aqui, Deus vai abrir o download, aí vamos fazer um download do céu para nós e a gente prega, cara. Não que ele não faça, porém, ele quer ver sua dedicação, quer ver o pastor tem que sentir a igreja, o que está acontecendo, qual mensagem aqui, e pensa com um monte de informação. Até porque eu já vi um pastor pregando sobre isso, falando que Deus não trabalha com pessoas desocupadas. Sim. Moisés estava lá no reinado, aí ele saiu e tal, Deus chamou ele. Noé, a Bíblia fala, estava trabalhando e Deus chamou ele para construir uma arca. Então assim, é o que você falou, você não... Os discípulos estavam trabalhando. Quanto mais você tá na ativa, Deus vai te chamar e falar, vem cá então. Não é? Mas então, você vê. Mas é porque você sabe gerenciar o seu tempo. Deveria saber, né? Nós precisamos aprender isso e nos capacitar ainda mais para gerenciar adequadamente o tempo que a gente tem em mãos. Porque tem hora que eu vou precisar parar para escutar. É o que você falou, meu cara fica olhando para você, o que ele está pensando? Não importa. Eu estou escutando de Deus. Isso. Eu estou parando ali para refletir naquilo que o Espírito Santo está falando comigo, naquela palavra. Esse ano, eu não sei quantas vezes já aconteceu com você, mas esse ano eu não consigo sair do livro de Atos. Né? Eu não consigo. Claro, eu não leio só Atos. Sim. Mas é ali que o rema está vindo assim, de uma forma espetacular, porque não é o normal. Sim. Né? Mas Deus vai te dirigindo. Se você parar para escutar, ele vai falar. É isso mesmo. Então, e aí a minha mentalidade não era essa. Então eu tive que desconstruir uma questão tipo, de quem é um homem trabalhador, aquele que levanta cedo e que corre atrás, que faz, para parar, para sossegar, para começar a focar de uma outra forma, enxergar, ter visões do que Deus está fazendo, do que Ele quer fazer. Foi um mau processo, foi uma barra isso aí. Até hoje ainda luto um pouco, hoje ainda vejo uns pontinhos assim que precisam ser tratados. Porque eu sempre tive a ideia de, tipo assim, eu sou aquele que vou dar para Ele tudo. Mas cara, ele é um pai que é ao contrário, ele quer dar pra gente. Não tem. Um dia eu fui ter um pensamento meio que insano, eu virei pra Deus falando: Senhor, fui tipo pôr numa balança o que eu já dei financeiramente. E quando eu fui ver o que ele fez, cara, não dá, mano. A gente sempre vai ter. Sempre perde, né, cara. Se a gente é honesto... Eu falei, me perdoa por eu tentar contar isso aqui. Desculpa. Mas as pessoas reclamam, né? Porque Deus não dá. E aí entra a mania de hoje, vem pra cá, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E que Deus já tem te dado. A gente não para pra escutar isso, né? As pessoas têm que agradecer porque estão respirando, cara. Eu sempre falo assim, cara, deve ser subir a escada aqui para chegar a esse lugar. Guilherme tem quase força morrendo, mas... Mesmo que tenha sido Chama empurrado. alguém da filho. Uma coisa que eu tô sentindo de falar aqui, que foi também no meio da minha conversão, era um problema que eu tinha com a Natasha e ela comigo, de ciúmes. Porque no mundo, as mulheres não eram honestas. Porque eu tinha prova que eu tava tendo, elas traíam os maridos, enfim, certo? E eu tinha aquilo no meu coração. E a Natasha, ela nunca me deu um motivo de desconfiança, alguma coisa desse tipo. Foi uma das razões que eu mantive e desejei ela, foi isso, a honestidade dela e a forma que ela tratava a filha dela. Ela não era uma mulher, na época, ela... Sabe, essas mulheres deixam o filho com a mãe e vai namorar. Não, ela falava, quantas vezes ela falou, não dá.
tenho que cuidar da minha filha. Legal. Então isso foi 2 pontos que falou, cara, essa é a mulher da minha vida, eu não posso perder ela, né? Nesse último momento. Mas eu comecei a ter umas crises de ciúmes. Loucura! Marcão, assim, eu tava trabalhando e vi um pensamento assim, liga pra Natasha. Aí era na época que saiu os telefones, então, os celulares, então o sinal era horrível, essas coisas, e eu ligava, caía a caixa postal. E eu falava, meu, E agora? por que ela Tá não quer? fazendo alguma coisa Por que ela não quer me atender? É. Ligar de novo. Meu, eu não conseguia mais trabalhar, Marcos. Eu ficava louco, eu tava lá, eu virava pro meu chefe, eu terminava o serviço, porque eu tinha essa questão de ser um bom testemunho. Porém, entre decidir a minha família, Deus e o emprego, eu abandonava o emprego na hora. Então eu virava pro meu chefe e falava, ó, já fiz todo o serviço, preciso sair para resolver alguns problemas familiares, particular. Não, mas que não sei o quê. Ó, se você deixar ou não, eu tô saindo. Eu tô só te informando, tá tudo feito assim, arrumadinho. E saía. Fiz isso umas 6, 7 vezes. Aconteceu durante um período de 2 meses, por aí. E eu chegava em casa, Marcão, eu abria a porta devagarzinho. Eu ia no busão, eu pensando Agora um monte. Cara, uma loucura. tava O na diabo tava neura fazendo ali. um inferno na minha vida, cara. E eu chegava em casa, pra você ter uma ideia, eu quero deixar isso explícito, porque eu acredito que isso vai edificar Claro, alguém. claro. Eu ia nas pontas dos pés, olhava pra janela, se estava fechada, se estava aberta, abria a porta bem devagarzinho em casa. Quando eu olhava, ela estava lá dormindo. O celular descarregado, num canto, alguma coisa desse tipo. Eu ia, não me contentava, ia lá na gaveta dela de calcinha, ia no banheiro, no lixo. Cara, loucura! E aquilo tava me atormentando. E eu falei, Deus, eu preciso de ajuda, porque eu não tô conseguindo. Aí tinha um pastor, um homem de Deus muito bom, o pastor Valdir. Ele pegou e falou assim, foi Deus que te deu? Ele fez uma pergunta pra mim, eu falei, foi. Eu falei, então confia. Então descansa, Deus não vai te dar uma coisa ruim. E toda vez que vier esses pensamentos, você fala pra eles, quem me deu foi Deus. E minha mulher é uma bênção. E eu comecei a fazer isso. Legal. Comecei a ter essa atitude. Vinha o pensamento, então fiquei mais uma semana com os pensamentos. Sumiu, cara. Claro. Sumiu, nunca Resistir mais. ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, né? Sujeitai-vos a Deus. Olha, que coisa maravilhosa, né? É o que você falou. Por que você está sentindo isso? Porque talvez alguém precise disso nesse Sim, momento. sim. Eu não tenho dúvida disso. E aí, Gabriel? Fabiano, você sempre foi esse cara forte. Aqueles, né? Não, eu tava Musculação? falando. Então, Nossa. vamos lá, vamos pra esse ponto aqui. Vamos. Porque a gente já vai rumando aqui para um final, mas antes de começar aqui. Acho que o Gabriel tá com fome. Que isso? A gente tava falando, né? Eu até comentei, eu falei, pô, nosso convidado hoje, cara forte, academia. Só tem atleta na mesa. Um Pastor é da musculação, aqui. o outro é do Gil e o outro é do sumô. O outro aqui faixa marrom de jiu-jitsu. O outro lá sedentário. Eu aqui. Não fazendo muita- Não, Não, deixa não, eu não. honrá-los aqui. Vocês Tô estão treinando também. Então, né? Sim. Não, eles estão treinando. Ainda não estão na consistência Necessária. necessária, mas estão treinando. E Muito estão bom. treinando bem, viu? Então, né? Isso é uma questão de... Obrigado. Não, Coisa, eu ó. tô vendo o É resultado. verdade. Isso é uma questão, eu creio, de disciplina, certo? A gente até comentou disso. Sim. Como que tem sido esse processo pra você? É uma mudança de mentalidade. Sim. Cara, de alimentação, de Tudo. disciplina em treino, o que isso reflete no todo. Na verdade, isso começou com a minha filha, com a Raira. Ah, é? A Raira, ela, seus 16, 17 anos, ela começou a mudar a maneira de se comportar. Até então, eu nunca fui pra academia. Quando era jovem, brinquei um pouquinho, mas nunca tive problema com isso. Sempre me senti bem. Eu também. Igualzinho. E acabou. E aí, ela começou com esse negócio, cara, e começou a ficar chato isso, porque a gente ia comer uns lanches, ela comendo um pouquinho de comida. Tô comendo essa uva aqui achando que é um nugget. Um nugget, né? Com Nutella, alguma coisa assim, né? Cobertura, ficou melhor. Botou isso. Aí, e ela começou, eu fazia pra provocar ela. Porque eu não queria eu queria que ela participasse, tivesse comunhão com a gente ali, né? E fazia os lanches bonitos, colocava Engorda ela. junto. E ela, meu, 2 Grava. anos. No primeiro ano eu resisti, não queria nem saber disso. No segundo ano eu falei assim, cara, preciso melhorar. Aí eu comecei a falar, sabe como?
O dia que eu começar a treinar, ter uma vida disciplinada, eu paro só quando a minha barriga estiver igual um tanquinho, chapada. Aí você vai ver, eu vou meter o shape, falei pra ela. No shape. No shape. Era pra todo mundo, né? Aí que aconteceu? Foi indo, eu comecei a ir trabalhar isso na minha cabeça. Eu preciso mudar. Foi primeiro aqui, então, né? E aí eu comecei a ter uma consciência, o Espírito Santo começou a me trazer uma consciência do tipo assim, eu acredito que o auge da minha carreira ministerial, não que eu seja alguma coisa, mas que eu vou falar assim, Senhor, obrigado, porque agora eu posso contemplar, eu posso ver aquilo que o Senhor colocou na minha vida, será nos meus 60 anos de idade, daí pra cima, certo? Porém, como que eu vou estar nesse período? Que tipo de saúde eu vou ter? Então eu comecei a pôr pesos que me levavam a uma necessidade de mudança, de metanoia. Eu preciso mudar isso aqui. Foi até então que um dia eu comecei. E eu falei, agora eu não paro mais. Mas, e o Habitudes, né, uma coisa que a gente faz muito bom, ele fala sobre essa questão de hábitos e costumes. E um detalhe do Habitudes, ele tem nas suas lições, a gente acha que pequenas coisas, não damos importância para pequenas coisas, elas não vão nos prejudicar. E é aqui que é o perigo. Porque a gente fica vigiando nas grandes. Então, eu não... Você pega na construção, se você pegar um azulejo e for um piso, e se você desvalorizar meio milímetro ali, tá certo. No começo, não tem problema nenhum, você não vai ver. Mas se tem uma distância muito grande, no final é quase um azulejo inteiro do buraco que vai formar aquilo ali. Exatamente. Então, e dali eu comecei a falar assim, cara, que tipo de buraco vai ter lá na frente? Né? E aí foi onde eu falei, cara, preciso mudar. E comecei a pedir pro Senhor, me dá força, cara. Eu ia pra academia e então não mudei a dieta, né? Eu ia pra academia, dor, não é gostoso. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. É horrível, não é chato. É péssimo. Antes de continuar aqui, Fabiano, sabe um versículo que eu me sustento para entender bem isso aí, eu acho que é isso que trouxe para mim essa clareza de eu cuidar do meu físico também. Assim, Jesus, lá em João 17,4, ele fala assim, Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desses. Algumas versões falam obra, né? No trabalho que tu me desses. E eu fico pensando, cara, quando eu tiver 60 anos, eu já tô com 64, mas eu pensava isso antes. Sim. Antes que já você peguei o microfone aqui pra zoar. Porque na hora ele falou, quando eu tiver 60, eu... Ué. Mas eu já conheço os meninos, então eu já corrijo antes. Quando eu tiver com 80, 90, eu quero olhar para trás e falar assim, Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desse. Legal. E como que eu vou poder honrar o Senhor se eu não tiver bem Saúde, né? de saúde? Na minha voz, nos meus pensamentos concatenados, nas minhas funções normais, né, fisiológicas. Então eu fico pensando, por exemplo, um policial com 170 quilos. Como que esse cara vai correr atrás de alguém? Como que vai ter a autonomia para segurar uma pessoa? Eu tô falando, dando um exemplo, né? Pode ser um corredor de 100 metros, como que o cara vai treinar, correr e competir se ele não corre, não treina, não faz isso? Então, da mesma forma, nós, numa liderança que a gente tem, primeiro, de alguma forma, a gente é um exemplo. Sim. Né? Nós deveríamos ser exemplo. Paulo mesmo falou, olha para mim, pode me imitar, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, eu tenho que ter essa autoridade para poder falar. Sim. E me imita na minha percepção de eternidade, me imita no meu conceito de vida, como que eu faço, como que eu corro, como que eu... e outras coisas mais. Sim, né? Eu claro. tenho que ter, cada dia, essa conscientização de que alguém está nos olhando, está me olhando, e essa pessoa pode querer, desejar fazer como eu faço. Então, muito legal o que você falou, e eu concordo com isso, absolutamente. Então, e aí foi onde eu comecei, né, a fazer os exercícios. Só que a ideia que eu coloquei, então, como era para um futuro, eu não procurei resultados. E até então, porque o que as pessoas desanimam? Isso é uma dica para quem quer começar a treinar, ter uma qualidade de vida, é resultado imediato. E você não vai ver resultado imediato, cara. Isso vai te frustrar e vai fazer você parar. Mas se você for perseverante, a fé nossa, né? Você vai conseguir, você vai ter resultados, vai ser legal. Aí o que aconteceu? Começou agora a passar no processo, pastor, academia, é
pecado, né? Tipo, vai ter olhos mal, a vaidade, é do corpo, que não sei o quê. E aí começou esses meus pensamentos, eu falava assim, ó, tô perdendo 2 horas na academia, podia estar fazendo outra coisa pro Senhor, que não sei o quê. E aí, num aniversário da igreja, foi o Anderson Dantas e a esposa dele lá ministrar. E aí eles... O famoso velhinha. O velhinha. Aí ele pegou, chegou a entregar uma profecia pra mim, ela falou assim, olha, Deus está falando, não para de cuidar da tua saúde. Continua fazendo exercício. Cara, aí foi o que você precisava, né? Obrigado, Jesus. Não, mas eu lembro, ó, eu tenho certeza que Jesus era marombão, cara. Pô, o cara era carpinteiro. Um cara assim, com todo o amor do mundo, né, Jesus? Andava bastante. Andava pra caramba, se alimentava bem. Ah, ele não era igual o Guilherme, Gabriel, não. Um bom exemplo pra você seguir. Tinha glúten. Isso daí, Fabiano, você comentou, você falou uma frase antes da gente começar aqui sobre disciplina, que às vezes a sua disciplina ofende as pessoas. Isso, ofende. É isso aí. É aí que aconteceu. Então eu comecei a treinar. Aí fiquei bom. Isso já fazem 5 anos que eu treino. Há 2 anos atrás eu falei, vou mudar minha alimentação. Porque já que eu tô me esforçando, as coisas precisam andar junto. Então você começa a ver a necessidade disso. Claro. E aí eu falei, vou contratar uma nutricionista, comecei a procurar um médico e ver tudo isso. Não que eu tava precisando de algo, mas eu falei, quero melhorar isso. Sim. E aí, aí foi... Já na academia as pessoas já ficavam assim, vaidade, que não sei o quê. Beleza, você tomou uma decisão, mas não incomodava muito, porque não é dia a dia. E nós como pastores, a gente tem uma coisa que a gente faz muito, é comunhão, e come muito com as pessoas. Você vai na casa das pessoas, toma Coca-Cola, toma um café com açúcar, não sei o quê, blá. E aí eu comecei a fazer a dieta e eu ia na casa das pessoas almoçar alguma coisa, eu sacava da minha marmita. Tipo, minha marmitinha, medidinha ali. Os caras, não acredito que você vai fazer essa desfeita. Eu falei, não, peraí. 100 não, gramas desse de jeito... carbo, 200 de proteína. Não acredito que você vai fazer essa... Não, por quê? Eu não tô fazendo isso, eu tô sentado aqui com você, eu só não vou comer o que você tá comendo, eu vou comer a minha comida, tudo bem? Então as pessoas começaram a falar assim, não, agora não dá mais, você mudou, não dá mais pra chamar você pra vir comer com a gente, que não sei o quê. Eu falei, pô, parece que é que nem no mundo. Crente é muito chato, cara. Não, você saía com os amigos e tomava uma cerveja, certo? Tomava uma cachaça, aí você parou de beber, você virou crente. Aí você sai com os caras que você vai beber água, os caras, não acredito. Tem que tomar coquinha. Então quer dizer que o valor meu é se eu faço o que você faz? Ou é o que eu sou? Né? Então, e aí eu comecei eu comecei a sentir isso. Eu acredito que o Marcelão falou uma vez sobre isso e ficou marcado na minha cabeça. Noé, quando decidiu construir a arca, ele condenou todo mundo, cara. Então, quem decide ter uma vida saudável, ele condena aquele que não tem uma vida saudável. Quem decide ser educado, condena o mal educado. Quem decide ser honesto, condena o desonesto. A gente né? confronta, né? Sem falar. Sem falar. Não, mas sem falar mesmo. É sério. Esse rapaz jovem aqui no jiu-jitsu é um absurdo. E você olha, 64... Como é que você fica pensando? Eu olho assim, um jovem senil desse daí, passando trator na gente. E eu olhando assim, eu falo, cara, é admirável. Não, sem brincadeira, não, legal. É admirável. Não só, né, no jiu-jitsu, mas também essa determinação de eu vou fazer, eu vou... E uma coisa que você falou é muito verdade. Eu falei com a minha esposa essa semana, e eu falei pra ela, eu sempre gostei de verdade de fazer esporte, jiu-jitsu e tal, mas por não ver o resultado imediato, eu viro falar, então não vou hoje. Isso. Sacou? Então, mas eu aprendi uma coisa dentro disso aí, Gabriel. Você falou, as pessoas param porque não vem a recompensa. Uhum. Mas é você saber entender que tipo de recompensa você vai ter naquele primeiro momento, segundo momento. Eu vou fazer uma dieta, no final de semana eu não vou emagrecer 40 quilos, que nem o Gui precisa perder. Entendeu? Rapaz, mas eu posso tá perder. Sendo generoso. Mas eu posso perder 100 gramas. Sim. Que sejam 100 gramas. Entendeu? Na semana que vem, 100 gramas com mais 100 gramas podem ser 200 ou talvez meio quilo. Tem um provérbio que eu não lembro mas ele fala assim, se você juntar pouquinho, no final de tudo você vai ver o resultado. É o que Deus pede de nós, né? Quando você dá dízimo, você oferta às pessoas, você não oferta dos seus 90%, você dá a Deus dos seus 100%, somente 10%. Deus só quer isso. Uhum. Daí, com os outros 10 que eu faço, eu oferto, eu abençoo alguém. Mas é nesse pouco que
que Deus nos abençoa. Deus quer ver o meu sacrifício nos 10, nos 20, para que Ele possa abençoar os 90, os 80 e o resto que cai na minha mão. Isso é muito mais também um exercício não só físico, mas mental, né? De Sim. ter essa mentalidade. E eu falo, pô, pra mim é difícil, cara, eu Mas o começar que a você exercitar, consegue entendeu? ser disciplinado? Em comer. Tudo bem, não. Na verdade, assim, eu sou 880. Se eu pego pra fazer, eu mudei cara, é igual você, eu vou fazer. Esquece. Só que aí eu entro nesse processo de, pô, mas se eu não ver o resultado, e aí eu desanimo. Que nem eu sou disciplinado na parte musical. Legal, aí. Então você tem uma Preciso tirar disciplina. música, preciso fazer, aí eu sou disciplinado. Tipo, tem prazo pra entregar alguma coisa? A gente entrega. Mas essa parte Então coloca prazo, começa a colocar, começa a estabelecer um plano Pode aí ser pra um você sair. caminho, É um Recompensas caminho. Com pequenas, certeza. no final você vai ter um tesouro. com certeza. Fabiano, a gente precisa arrumar pra um final. Cara, eu acho que dá pra chamar pra um segundo Gabriel tá com episódio, hein? fome. Mas Não, sério, tem mais Muito bom. história aí. Gabriel tá Tem com fome, bastante certeza. Vou coisa. chamar a tá Natasha chegando a hora do também. jantar, os meninos ficam Quantos até- anos? Estou com fome. Quantos anos você tem ministerialmente? Todos. 70. Agora, dificuldade de pensar assim. Eu comecei com 20 anos, 20 anos. não ordenado, nada, mas assim, efetivo, 20 anos. Aos 20 anos de idade. Eu tenho 64, então 40 44. anos. Não dá pra colocar em 2 horas, né? Eu Não, tô com não 20, dá. tô na metade, Olha tudo aí. bem? Em 2 horas mas não dá mesmo vai ter pra que ter o gente. episódio número 2. Eu acho que a gente tem, com certeza, chamar a Natasha. Vamos chamar ela. Eu fui ordenado em 93. 93. Meu Deus. Eu tinha Eu tinha 1 ano. 4 anos. Tinha 4. Que Você isso, hein, vê, Marcão? Você tem um pouquinho pra ensinar. Eu vou fazer a pergunta que o Marcão sempre faz no final, que ele pede. Deixa pra gente uma reflexão sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre o seu processo de transformação, disciplina e tudo mais. Tem muita gente que assiste a gente, de verdade. E o que você poderia deixar aí pra gente nesse finalzinho Poxa vida. podcast? Não esperava Tem por tanta essa. coisa aqui que a gente deixou. Tá queimando aí. Eu vou deixar um versículo pra gente refletir, certo? Deixa eu Fechou. pegar aqui. Enquanto ele tá pegando o versículo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, né? Nosso estagiário nunca fala isso. Mas Bom, pessoal, eu tô você que falando. nos assiste, se inscreva no compartilha. canal, compartilhe com seu coleguinha. Fala pros seus 10 amigos. Fala pros seus ó, 10 se inscreve amigos. aí. A gente precisa chegar em 1000 Quem mais aí? pessoas, rapidinho. É isso aí. Coma saudável, Coma, uma uvinha. só não como tanto o Gabriel come, senão Que vai é ficar isso, tô maior comendo que... uva. Vamos lá? Vamos lá, A bora. gente não deu nenhuma uva pro menino lá. Faz mal. Tá jejuando. Se eu comer muito, Essa é engorda. verde. Não tá empanado. Nada verde Tá é bom. verde, eu não te dei porque tá verde, tá? Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxos no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Chamou alguém de frouxo. É, Alô, Gabriel. ou fraco. Na verdade, isso aqui diz muito a respeito da nossa posição de fé. Tudo que nós falamos aqui, houve uma luta, houve batalhas e houve os dias da angústia, né? Eu acredito muito nisso. Mas nós mostramos em quem nós acreditamos. Então a fé nossa, ela não é para ser usada enquanto não tem tempestades, enquanto não tem lutas, enquanto não tem nada acontecendo. Se tem a dificuldade, eu tenho uma saída. Então eu tenho que me mostrar forte. Quem eu tenho crido. Acho que é isso aí. Nossa, Amém. demais. Não conheci esse provérbio. Eu já li a Bíblia, hein? Ele não lembra direito, não conhece mesmo. Cara, é o que? Provérbios 24? 24, isso. Alô, mano. Deus te abençoe, Fabiano. Obrigado. Fabiano, viu? obrigado, hein? Igreja Obrigado Cristo vocês, em cara. Atos, vocês, todos os Uma alegria aí estar com ministérios vocês. ali, continuem crescendo e abençoando pessoas ao redor, Do mundo. de perto e de longe. Isso aí. Pra você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Aguarde o segundo episódio com o Fabiano. Tem que ter, cara. Não, sem brincadeira, fiquei empolgado. Vamos falar a gente de bate. milagres. Porra, aí vai, hein? Vai Quero ver o longe. Guilherme sair sapateando. Mas fechou então. Valeu, galera. Amém. Falou.